cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar os meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 30 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Nós queremos pensar nesta noite sob o tema Discernindo os Tempos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Eu peço aos irmãos que, à medida que os irmãos encontrem o texto, possam se colocar de pé para que nós façamos a leitura. Evangelho de Marcos 9, versículo 30, diz assim a santa palavra de Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Que o nosso Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por este dia maravilhoso que nos deste, este dia, Senhor, que é o dia dedicado ao teu louvor, ao culto que nós devemos prestar ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta noite juntos, com esse privilégio de apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te suplicamos, ó Deus, que nos ajude neste momento. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e fala aos nossos corações mediante a tua palavra. Tem misericórdia daqueles que estão acompanhando essa transmissão, onde quer que estejam, ó Deus, que nesse momento estejam concentrados, compenetrados para ouvir a tua voz, para ouvir a tua mensagem, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Te suplicamos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão doentes. Ó Deus, os que estão ausentes de nós por motivo de doença, tu sabes as necessidades de cada um. Nós te apresentamos, Senhor, nosso irmão Severino e a irmã Marinalva, lá na congregação em Vila de Santana, irmã Ana Amorim, a irmã Zefinha. Ó Deus, o pequeno Leonardo que estará ou está nesse momento em tratamento, tem misericórdia dele, de sua mãe que está o acompanhando e de toda a família. Os demais irmãos, ó Deus, que porventura estão com problemas de saúde, tu sabes, ó Deus, as necessidades de cada um. Os demais irmãos que estão viajando, ó Senhor, cuida de cada um dos teus servos, e a nossa súplica ao Senhor é que todos estejam na tua presença nesse momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, dias complicados. Se não bastasse as dificuldades já normais da vida que nós enfrentamos, nós estamos ainda lutando contra uma pandemia, nós estamos vivenciando uma guerra, estamos vendo a todo instante aquela situação tão triste ali naquela região ali, né, da Rússia e Ucrânia, e tantas coisas difíceis de ver, difíceis de entender, difíceis até mesmo de aceitar. Os tempos são difíceis. E já diziam, irmãos, alguns filósofos gregos do passado, que tempos e que costumes. E nós poderíamos também dizer a mesma coisa, milhares de anos depois que essa frase foi cunhada. Que tempos os nossos e que costumes os nossos, os que nós estamos vivenciando. Quando nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, nós vemos uma dificuldade de discernir os tempos. Os discípulos de Jesus enfrentam uma dificuldade em compreender, em entender o tempo que eles estavam vivendo e em entender os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós observamos o texto e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a vida de Jesus, ela foi marcada por obediência ao Pai. Jesus declarou algumas vezes que não fazia a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Quando nós lemos o texto aqui, Marcos no capítulo 9, eu peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, nos diz o texto, versículo 30, que Jesus partiu dali. É bom lembrar onde nós estávamos aqui, ou onde estava Jesus e seus discípulos. Vamos nos situar aqui no texto. Jesus havia acabado de descer do Monte da Transfiguração, onde ele estava ali conversando com Moisés e Elias, na presença de Pedro, Tiago e João. Jesus desce do monte. Quando ele chega no pé do monte, estavam ali os discípulos discutindo com os escribas a respeito de um menino que havia sido levado com um demônio, e os discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus chama aquele pai, pede para que seja trazido o menino é trazido para Jesus, e Jesus, com uma só palavra, com uma só ordem, expulsa o demônio daquele menino. E então o texto nos diz que, tendo eles partido dali, eles foram para a Galileia. No versículo 31 nos diz que Jesus passou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Observe, meus irmãos, que Jesus, quando falava com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ele falava, nos diz aqui a palavra, que ele falava a respeito da sua ida para Jerusalém. Ele falava com Moisés e Elias a respeito da sua cruz, a respeito do seu sacrifício. A cruz, meus irmãos, não foi uma surpresa para Jesus. A cruz não foi algo
que ele foi levado à força, não foi algo que ele foi levado, ou para o qual ele foi levado contra a sua força, mas ele se entregou para isso. A cruz estava na agenda de Jesus, fazia parte daquele plano de Deus para ele, e ele estava nesse mundo cumprindo a vontade de Deus, colocando em prática o plano que Deus havia planejado, que Deus havia preparado para ele. Ele não foi levado contra a sua vontade, mas ele se entregou. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou e fez isso por amor. Aquele versículo, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo nos diz que nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos deu o seu Filho, nos entregou o seu Filho por amor. Na sua conversa com Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração, Jesus falava exatamente do seu sacrifício. E então, meus irmãos, quando ele desce do monte, expulsa aquele demônio daquele menino e começa a sua viagem para a Galileia, nos diz aqui o texto, que eles passavam pela Galileia. Jesus ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Observe que o tema da cruz estava sempre na mente de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, meus amados, nessa noite, o primeiro ponto de ensino desse texto para nós nessa noite, nos mostra que o ensino de Jesus era acerca da sua própria morte e ressurreição. Esse era, meus amados irmãos, e sempre foi o ponto principal, o ponto fundamental, o objetivo maior e principal do ensino de Jesus durante o seu ministério aqui na terra. E o Evangelho de Marcos nos mostra que essa é a segunda vez que Jesus anuncia a sua morte aos seus discípulos. Volte um pouquinho na sua Bíblia no capítulo 8 desse mesmo Evangelho e veja que no versículo 31 ele diz assim, Marcos 8:31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O versículo 32 diz no início, e isto ele expunha claramente. Observe, meus irmãos, que Jesus ele ensinava e ele falava constantemente aos seus discípulos a respeito da sua morte, a respeito do seu sacrifício. Mas é interessante, irmãos, a lentidão dos discípulos no tocante à realidade espiritual que era ensinada por Jesus e eles não entendiam. Se você está com o capítulo 8 de Marcos aí, observe o que diz a segunda parte do versículo 32. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a dizer, não, Senhor, não faças isto, não digas isto, isso é uma coisa muito terrível, não fique falando por aí que o Senhor vai ser morto, vai ser entregue aos judeus, vai ser entregue aos sacerdotes, vai ser esbofeteado, vai ser cuspido, vai ser humilhado, vai ser morto. Não diga isso, Senhor. Observe, meus irmãos, os discípulos não entendiam, eles não conseguiam discernir aquilo que Jesus lhes ensinava. Voltando ao capítulo 9, no versículo 30,
e 2. O texto nos diz que eles, contudo, não compreendiam. E eles temiam interrogá-lo. Suas mentes continuavam sem compreender. Havia uma grande dificuldade de entendimento entre os discípulos quanto ao que Jesus lhes ensinava. Eles estavam equivocados a respeito do ensino de Jesus. Eles estavam equivocados, meus irmãos, a respeito do reino de Deus, o reinado de Cristo sobre a terra. Eles aguardavam o reinado de Cristo. Nós vamos encontrar, e vamos ler daqui a pouquinho, aquela passagem em que eles queriam sentar-se um à direita e outro à esquerda no reino de Jesus. Os discípulos tinham uma compreensão, eles tinham um entendimento, eles tinham o conhecimento de que Jesus era o rei, de que Jesus veio para reinar, de que Jesus governa, de que Jesus veio para isso. E não foi isso que ele disse a Pilatos? Pilatos disse: tu és rei? Jesus disse: tu o dizes. Eu para isso vim ao mundo. Mas Jesus disse uma coisa a Pilatos, meus irmãos, que os discípulos não entenderam. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E os discípulos não estavam entendendo isso. Eles esperavam que Jesus seria um grande guerreiro, um líder militar, que iria se levantar e iria conquistar a liberdade, porque o povo de Israel naqueles dias era escravo dos romanos. Roma era a grande potência mundial da época, dominava os povos. E Israel vivia debaixo do jugo da opressão de Roma. Os discípulos esperavam uma libertação política, uma libertação nacional. Eles não entenderam aquilo que o anjo disse a José, lá no Evangelho de Mateus: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ela concebeu e dará à luz um filho, o qual lhe chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus amados irmãos, os discípulos não estavam compreendendo isso, porque as suas mentes estavam voltadas para as coisas terrenas. Eles pensavam que o reino de Jesus era terrestre. E eles esperavam que esse reino se manifestasse imediatamente ali, naquele tempo, naquele período, diante deles. Observe, meus irmãos, que o conceito dos discípulos a respeito do reino de Deus, do reino de Cristo, estava completamente equivocado. E, meus irmãos, se existe algo que nós precisamos pedir a Deus, é discernimento. É compreensão das coisas de Deus, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, frequentamos a igreja, frequentamos os cultos, estamos na escola dominical, frequentamos os estudos na quarta-feira, mas se nós não tivermos o discernimento espiritual necessário, nós poderemos estar trabalhando, nós poderemos estar laborando em algo com um objetivo errado, com uma finalidade equivocada. Esse era o problema daqueles discípulos. Eles estavam seguindo Jesus, estavam acompanhando Jesus, mas as suas mentes estavam completamente equivocadas. Jesus falava no reino e eles entendiam e acreditavam que haveria um reino, mas eles esperavam que aquele reino se manifestasse terrenamente, de forma humana, de forma política, de uma forma terrena, e eles achavam e esperavam que eles teriam uma posição de destaque num reino humano, num reino terreno. Esse era o grande erro,
o grande problema dos discípulos. O conceito que eles tinham a respeito do reino de Deus estava errado. Por isso, eles se tornaram lentos em compreender. Jesus, certa vez, chamou os discípulos de tardos de entendimento. Não foi à toa que Jesus, certa vez, olhou e disse: ó geração, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Meus amados, a imensa importância da morte e da ressurreição de Jesus, ela aparece claramente no ensino de Jesus e nesse texto aqui, nesse ensino. Não foi em vão que Jesus tornou a lembrar que ele iria morrer. Observe que ele já tinha dito no capítulo 8. E agora ele torna a lembrar porque Jesus sabia que os discípulos não estavam entendendo. E a morte de Cristo, o seu sacrifício, é central no ensino de Jesus. E aqui, meus irmãos, ele quer também lembrar a nós. Ele quer nos lembrar que por meio da sua morte, o grande problema foi solucionado. Qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade, meus amados irmãos, é como pode Deus, sendo justo e santo, perdoar pecadores. Como é que pode um Deus justo e santo perdoar pecadores maus, perversos, sem que ele possa ferir a sua própria justiça e santidade? Esse é o grande ponto central da morte de Cristo, do seu sacrifício na cruz. Jesus não veio à terra, meus amados, simplesmente para fazer milagres. O principal objetivo de Jesus não era curar enfermos, não era expulsar demônios. O principal e o grande objetivo de Jesus não era fazer milagres. E lamentavelmente, meus amados, nos nossos dias, e observe, o grande problema da falta de discernimento. O grande problema dos nossos dias é que muitos daqueles que estão nos arraiais evangélicos dos nossos dias, nos templos que se auto-intitulam evangélicos nos nossos dias, desviaram o foco principal da mensagem bíblica, da mensagem da palavra de Deus, esquecendo-se de falar da cruz, do sacrifício, do sangue, do pecado, da salvação, da necessidade de arrependimento, e focaram o seu ensino nos bens, na prosperidade, na saúde, nos milagres. Veja, meus amados, o que pode ou aonde pode levar a falta de discernimento, aonde pode levar quando as pessoas têm o conceito errado a respeito de Deus. Saúde, prosperidade financeira, prosperidade em todos os sentidos que você possa imaginar, não são o objetivo principal e nunca foram o ponto principal do ministério de Jesus aqui na terra. O ponto principal de Jesus, o grande objetivo de Jesus, sempre foi a sua morte na cruz do Calvário. Ele veio para isso. Ele veio para dar a sua vida por nós. Mas em segundo lugar, meus amados, eu quero falar um pouco ainda sobre essa falta de discernimento espiritual dos discípulos. Observe o versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Observe, meus irmãos, aonde nos leva ou aonde pode nos levar a nossa falta de discernimento. Jesus, sabendo de todas as coisas, quando ele chega a Cafarnaum, estando eles em casa,
Jesus os interrogou. Enquanto eles vinham pelo caminho, os discípulos vinham discutindo entre si. Vinha aquela conversa, né? Eu fico imaginando a cena. Jesus mais os 12 e provavelmente tinha mais gente também acompanhando. Aquela turma grande, conversando, andando pelo caminho. Aquela conversa boa, aquela conversa gostosa, aquela descontração. E havia um assunto especial, um assunto em que os discípulos estavam ali discutindo. Eu imagino que a discussão era boa, a discussão era grande, todo mundo queria saber, todo mundo dava uma opinião. E Jesus chama e diz assim: o que era que vocês estavam discutindo pelo caminho? Quando nós vimos pelo caminho, o que foi que os discípulos responderam? O texto nos diz que eles guardaram silêncio. Eles não responderam nada. Eles ficaram calados. Por quê? O texto nos diz, irmãos, que eles não responderam nada, porque pelo caminho eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais espiritual, o mais justo, o mais sábio, o mais fiel, o mais tradicional, o mais correto, o crente mais antigo da igreja, o que é mais fiel no dízimo, o que é mais fiel nas ofertas, o que é mais fiel na presença nos trabalhos, na sua participação. Ele não falta uma escola dominical, ele não falta um culto da quarta-feira, ele está em todos os cultos de oração. O culto do domingo à noite, ele é o primeiro que chega, ele é o melhor. Era mais ou menos assim que eles estavam discutindo. Quem é o maior no reino de Deus? Observe, meus irmãos, que nós estamos falando dos apóstolos de Jesus. E Jesus lhes anuncia a sua morte por 2 vezes, mas parece que eles estão anestesiados. Eles não estão preocupados com essa história de morte. Inclusive, no meio desse grupo aqui que vinha discutindo pelo caminho, estavam também Pedro, Tiago e João. Eles haviam acabado de presenciar aquela cena magnífica de Jesus no monte, transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Pedro faz aquela fala bonita, que a gente acha bonita, né? Senhor, se tu quiseres, vamos fazer 3 tendas, porque é muito bom este lugar, é bom estar aqui. Nós faremos uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E eles haviam presenciado aquilo. Pedro, irmãos, era aquele discípulo que era o primeiro em tudo. Qualquer coisa, Pedro era o que respondia, era o que se levantava, era o que dizia assim: eu faço, eu aconteço. Jesus chamava alguém, todas as vezes que Jesus chamava um voluntário, Pedro dizia: eu estou aqui, eu me disponho. E como nós falamos hoje no rádio, Pedro disse a Jesus: Senhor, todos os outros aqui podem até te negar. Esses 11 aqui, eles podem até te negar. Eu, jamais. Eu estou pronto a morrer contigo. Jesus disse: Pedro, tu não sabes o que estás dizendo. Ainda hoje, tu vai me negar 3 vezes. Irmãos, eram os apóstolos de Jesus, mas eles estavam anestesiados. Eles não estão entendendo os ensinos de Jesus, porque eles estão muito envolvidos com as coisas deste mundo. Estão preocupados em saber quem é o maior dentre eles. Observe, eles aguardavam um reino terreno de Jesus. Os seus olhos estavam aonde? Nesse reino. Não é à toa, meus irmãos, que quando Jesus morreu, o que foi que os discípulos fizeram? Primeiro eles se trancaram. Depois eles disseram o quê? Vamos cuidar da nossa vida.
Pedro disse: eu vou pescar. Pedro não era pescador? Acabou tudo. Aquele que nós esperávamos, o que foi que os discípulos que iam no caminho de Emaús disseram? Quando Jesus se aproximou deles, o que foi que eles disseram a Jesus? Olha, tu não ouviste falar não? De quê? Jesus disse: de quê? De Jesus, o Nazareno, que foi morto. Nós esperávamos que ele iria nos libertar, mas já é este o terceiro dia. Observe, irmãos, os discípulos esperavam em Jesus um reino terreno, porque eles não conseguiram discernir os tempos, o seu tempo e os ensinos de Jesus. Estão pensando provavelmente no privilégio que eles poderiam ter. Estão pensando provavelmente na posição de honra naquele reino, nas regalias que lhes seriam concedidas no reino vindouro. Talvez eles estivessem preocupados com os bens que eles poderiam adquirir, com a posição elevada que eles poderiam ocupar. Talvez estivessem esperando ser ministros do novo rei, do novo governante, que eles acreditavam, esperavam que era Jesus. Mas eles não estavam entendendo, discernindo corretamente o ensino de Jesus. Será que nós podemos, meus irmãos, fazer alguma relação com os nossos dias, com o nosso tempo? Como estão os discípulos de Jesus hoje? Estamos entendendo o tempo, o ensino, o que a palavra ensina, o que a palavra diz? Eu tenho dito, meus irmãos, que o problema do nosso tempo não é a falta de pregação. Nós temos boa pregação hoje. Nós temos bons pregadores. Nós temos várias igrejas com boa pregação. Se você vai para a internet, você encontra na internet boa pregação, bom ensino. O que é que está faltando? Porque quando nós olhamos, e aí eu acredito que nenhum dos irmãos vai discordar, nós estamos vendo e vivenciando um tempo de frieza espiritual na igreja de Cristo. Nós vemos e vivemos um tempo de frieza espiritual, de uma grande dificuldade. Quando os cristãos deixam as coisas de Deus para segundo plano. Eu conversava hoje com uma pessoa da igreja. A nossa dificuldade hoje é porque a maior parte dos cristãos deixam as coisas de Deus para segundo plano. Se eu não tiver outra coisa para fazer, eu vou para a igreja. E aí, meus irmãos, está a nossa dificuldade em formar liderança. Porque é difícil encontrar alguém realmente comprometido com a obra. É difícil encontrar alguém que coloque a obra de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. E qual é a dificuldade? Não estamos discernindo o tempo. E observe que essa dificuldade dos discípulos leva os discípulos ao orgulho. O pecado do orgulho. Esse fato, meus irmãos, esse fato aqui foi relatado para o nosso aprendizado. Nós precisamos olhar para um texto como esse e aprender, retirar aqui a lição necessária para não cairmos no mesmo erro daqueles discípulos. Precisamos ter cuidado com o nosso orgulho, com o nosso eu, com a importância, com o nosso nome. Eu acho interessante, irmãos, tem uma coisa que eu acho muito interessante. A preocupação que nós temos
em fazer o nosso nome. A preocupação que nós temos, até mesmo para que depois da nossa morte o nosso nome seja reconhecido. Nós temos uma preocupação tremenda com o nosso nome. Mas isso pode nos levar ao pecado do orgulho. Ao pecado que os discípulos estavam caindo aqui. A palavra de Deus nos diz que precisamos mortificar a carne. Precisamos mortificar o nosso eu. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que no reino de Deus não tem espaço para o orgulho. Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É preciso mortificar o corpo, mortificar a carne. Gálatas 5,16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. No versículo 24 de Gálatas 5, ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Meu amado irmão, quer você admita ou não, a questão não é se você admite ou não. Quer você admita ou não, o fato é que o orgulho é um dos pecados mais comuns dentre todos os que nos afetam, dentre todos os que afetam a humanidade. O doutor John Charles Healy, ele diz que todos nós já nascemos fariseus. Achei muito interessante essa colocação do doutor Healy. Todos nós nascemos fariseus. Em que sentido? O que é que os fariseus eram o quê? Orgulhosos, jactanciosos. E nós precisamos lutar contra esse pecado. Ele continua dizendo, o doutor Healy continua dizendo que, naturalmente, todos pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que deveríamos. Ele diz ainda que naturalmente todos nós imaginamos que merecemos algo melhor do que aquilo que nós temos, do que aquilo que nós possuímos. Esse é um pecado muito antigo, diz ele. Começou no jardim do Éden, quando Adão e Eva pensaram que não tinham tudo o que seus méritos mereciam. Esse, ele diz que é um pecado sutil. O orgulho. Eu mereço mais. Eu não estou sendo reconhecido. Não está sendo dado a mim o valor necessário que deveria. Eu mereço mais. Foi isso que Adão e Eva pensaram. O que foi que Deus tinha dito? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que a serpente disse? No dia em que vocês comerem, serão iguais a Deus. O que foi que Adão e Eva pensaram? Nós merecemos mais. Deus nos privou disso aqui, mas nós merecíamos isso aqui. Vamos comer. E eles comeram. E o resultado nós conhecemos. Observe, meus irmãos, que esse pecado, ele está muito próximo de nós. E para concluir aqui essa fala do Dr. Healy, ele diz que de todas as vestimentas, nenhuma é tão graciosa, nenhuma nos cai tão bem,
e é tão rara quanto a verdadeira humildade. Deixar o pecado do orgulho de lado e revestir-se da humildade de Cristo. Porque, irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele é o nosso modelo. E o que é que a Bíblia diz a respeito de Cristo? Ele é manso. E o quê? Humilde de coração. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele não se agarrou ao fato de ser Deus, nos diz Paulo, escrevendo aos Filipenses. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se entregou a si mesmo, se esvaziou, se humilhou, tornando-se homem. Irmãos, a maior humilhação de Jesus não foi nem na cruz. Ali foi o seu grande sofrimento. Ele sofreu na carne. Mas você sabe qual foi a maior humilhação de Jesus? Foi ele se fazer homem. Porque ele, sendo Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ele sendo divino, se fez homem e se colocou nas limitações do ser humano. Ele sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, ficou cansado, sentiu sono, ele sofreu. Ele não precisava de nada disso, por isso que Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 2, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o que é que significa isso? Ele não se agarrou ao fato de ser quem era, ele não se apegou e disse, não, eu tenho essa posição e eu não vou sair daqui. E nós temos esse problema. Eu me lembro que uma certa vez, lá na Igreja do Cabo, quando nós estávamos ali, nós fizemos um trabalho numa comunidade carente, numa quadra de uma escola, e juntamos ali, eu acho que umas 400 crianças. Tinha muita criança. E foi um trabalho muito prazeroso, muito bom, nós trabalhamos muito, né? Foi muito trabalho. No final de tudo, quando a criançada foi embora, os irmãos da igreja, a equipe da igreja, né? Nós ficamos para limpar o ambiente, porque nós não iríamos entregar o ambiente sujo. Tinha muita sujeira, né? Muita coisa, da festa que aconteceu ali, de toda aquela movimentação que houve ali. E aí vamos trabalhar. Então cada um que pegasse uma pá, uma vassoura, cada um pegava alguma coisa e tira lixo daqui, leva para lá. E eu olhei de um lado, olhei do outro, eu catei uma vassoura que tinha e comecei a varrer o chão da quadra. Daqui a pouco eu vi uma irmã, membro da igreja lá, num espanto ela veio pelo lado, pastor, pelo amor de Deus, solta essa vassoura. Eu fiquei com medo. Eu parei, isso que foi, irmã? O que é que tem nessa vassoura? Não, pastor, me dê para cá, o senhor é o nosso pastor. Para que vai pegar uma vassoura dessa? Fique ali quietinho, sentado no seu canto. Eu disse, não, senhora, já não solto mais a vassoura. Irmãos, a gente precisa sair dessa história de que, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí isso aí é para outros, isso aqui não é para mim. Não, irmão, me dê a vassoura aqui. Eu tinha soltado, porque eu achava que tinha acontecendo alguma coisa, né? Aí quando ela veio com essa história, porque o senhor é o pastor e não pode, quem disse que não pode? Venha cá, me dê. Devolva a minha vassoura. Vamos esquecer essa história, esse status. Meus irmãos, nós seremos, nós vamos alcançar um posto de glória, mas não é aqui não, meus irmãos, não é aqui não, é quando estivermos glorificados com Cristo, com um corpo semelhante ao dele. Enquanto estamos aqui, a nossa posição deve ser outra, de servo. Observe o que é que Jesus ensina, para a gente concluir. O que é que Jesus ensina?
e em que consiste a verdadeira grandeza. Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, o que é que tem que fazer? Ser o pastor da igreja? Jesus ensinou isso? Se alguém quer ser o primeiro, seja o presbítero, seja o diácono, seja o professor da escola dominical, seja o presidente da união de homens, da união feminina, o regente do coral. Foi isso que Jesus disse? Em outras palavras, foi. Porque o que é que Jesus diz? Se alguém quer ser o primeiro, será o quê? O último e o servo de todos. O último e o servo de todos. O pastor, o presbítero, o diácono, o professor da escola, o presidente dos departamentos, o dirigente disso, daquilo. Ele é o quê? Servo de todos. Quando não entendemos isso, aí começa o problema. Um amigo meu disse que certa vez encontrou um colega antigo e quando eles conviviam juntos na igreja, ambos eram membros da igreja, eram amigos, eram irmãos e colegas, eram jovens lá na igreja, mas depois cada um seguiu o seu caminho. E depois de vários anos eles se encontraram. E o meu amigo disse, quando viu o irmão, correu fulano e para abraçá-lo, chamou pelo nome. Ele disse: epa, para aí, fulano não, viu? Pastor fulano, que agora eu sou pastor. Eu fico pensando, irmãos, é no rebanho que é pastoreado por um camarada desse. Mas isso não é só pastor, isso é para qualquer um. Você é presbítero? Você é servo de todos. Você é diácono? Você é servo de todos. Você, seja qual for o posto que você ocupa dentro da igreja, você é servo. E meus irmãos, tem privilégio maior do que esse? Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, vá para o fim da fila, seja o último, seja servo de todos. Observe, irmãos, que essas palavras de Jesus, elas nos mostram que os ideais do mundo, eles são diretamente contrários à mentalidade de Cristo. No mundo, irmãos, dominar é a ideia de grandeza. Quem são os grandes? Por que é que o presidente da Rússia está fazendo o que está? Porque ele sabe que ele tem o maior exército do mundo, o maior poder bélico do mundo, a maior quantidade de armas é dele. As armas mais poderosas são dele. Eu estava vendo essa semana, os maiores submarinos de guerra são russos. Por que ele está fazendo tudo isso? Porque é que a Rússia tem armas nucleares que podem destruir o planeta. Por quê? Por que que as nações têm armas nucleares que têm poder para destruir o planeta várias vezes? Porque você fica pensando, não bastava uma vez só, não? Não é? Se destruiu uma vez só, acabou, não tem mais nada. Mas as nações, se juntar todas o poderio bélico, o poderio militar das nações, eles têm armas nucleares que poderiam, se utilizadas fossem, destruir o planeta várias vezes. Mas sabe o que é isso, irmãos? É porque cada um quer mostrar grandeza, força, primazia, primeiro lugar. O meu irmão tem uma arma poderosa, eu quero ter uma mais poderosa do que a dele. Embora que eu não vá usar, mas a minha é mais poderosa do que a dele para que eu possa me impor sobre ele.
Mas no reino de Deus, irmãos, é ao contrário. Para o mundo, dominar é grandeza. Mas a grandeza para o crente é o quê? Servir. A ambição do mundo consiste em receber honrarias e atenções. Mas o desejo do crente deve ser o quê? Dar, servir. E como diz a palavra de Deus, Jesus diz, ou melhor, é Jesus que diz, né? Paulo cita que Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20 e o versículo 35. O desejo do crente deve ser servir e não ser servido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 20. Diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe ele: o que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Versículo 23. Podereis ou bebereis o meu cálice? Porque ela disse: podemos. Eles disseram: podemos. E Jesus disse: vocês podem até beber o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E observe, irmãos, os outros 10, diz aqui o texto, versículo 24, ouvindo isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Por quê? Porque todo mundo queria o primeiro lugar. 2 se levantaram para pedir a Jesus o primeiro lugar. Jesus disse: não. Os outros 10, quando viram aquilo, ficaram com raiva dos 2. Por quê? Porque todo mundo queria o primeiro lugar. Jesus disse: não é assim. Não é desse jeito. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu acho interessante, irmãos, porque o segredo Jesus ensinou. O que é que Jesus diz lá em João 13 e 35? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E não ficar brigando para ver quem é melhor, quem é maior, quem é mais importante, quem é mais santo, quem tem mais direito. E concluindo, meus irmãos, Jesus ensina uma lição muito importante. Ele toma uma criança, diz aqui o texto, voltando a Marcos. Ele toma uma criança, coloca no meio, versículo 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Naquele tempo, irmãos, as crianças, elas não recebiam a atenção dos adultos que recebe hoje. As coisas não eram, naquela época, como hoje. Naquele tempo não tinha conselho tutelar, não tinha o ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tinha as leis que proíbe a criança de fazer isso, de fazer aquilo. Não tinha nada disso. As crianças muitas vezes eram rejeitadas, eram desprezadas. Quando nascia com algum defeito, eram mortas.
Naquele tempo, e até pouco tempo atrás, né? E ainda hoje existem algumas culturas que praticam o sacrifício infantil. Mas naquela época, até mesmo os povos civilizados, quando nascia uma criança com algum defeito, ela era morta, que era para não dar trabalho para os outros quando crescesse. E Jesus, ele nos dá um ensino. Ele diz: aquele que receber uma criança como essa. Jesus está mostrando aqui o quê? A menor pessoa, a pessoa menos importante no conceito da sociedade, porque naquela época a criança era menos importante no conceito da sociedade. E Jesus diz: aquele que recebe uma criança, recebe a mim e recebe o Pai que me enviou. Aqui, meus irmãos, a criança representa os esquecidos, os excluídos, os que são desprezados. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles menos valorizados, dos carentes, dos necessitados, dos excluídos. Jesus fala aqui em receber a uma criança é recebê-lo. Quem recebe uma criança, recebe a ele. E quem o recebe, recebe o Pai. E aqui está, meus irmãos, a questão mais importante da vida do ser humano. Receber Jesus. De que forma? Jesus disse aqui: quem recebe uma criança, recebe a mim. E recebendo a Jesus, recebe o Pai. 1 João 2 diz, versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa, meus irmãos, é a maior importância das nossas vidas. Essa é a maior importância da sua vida. Jesus disse que quem recebe uma criança, recebe a Ele, e quem recebe a Ele, recebe o Pai. João diz que quem quiser permanecer no Pai, deve permanecer nele. Porque foi o que Ele nos prometeu. Qual é a promessa? A vida eterna. Irmãos, que nós possamos discernir essas verdades. Que possamos discernir esse tempo que estamos vivendo. E que possamos entender, com o conceito correto, os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.